Boa tarde, eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a vida de vocês, amém? Antes de começar o evangelho, de irmos para o evangelho, eu quero pedir oração. Eu não sei falar o nome, mas eu vou falar as letras. É BENHUR. É o nome de uma criança que passou por uma cirurgia e ele está em fase de recuperação. Então, nós temos 5 dias para orar para que a recuperação dele seja cada vez melhor, porque está sendo, graças a Deus, são positivas, né? As notícias são positivas, mas para que continue sendo cada vez mais positivas, tá bom? Então, orem por ele. Eu falei o nome, né? Eu não sei falar o nome, mas eu falo as letras. BENHUR. Orem por ele, se for possível. Entre em propósito de jejum. Amém? Entre em propósito de jejum por ele. Porque, como eu falei ontem, o jejum através do jejum, castras de demônios, pessoas são libertas de castras de demônios. Através do jejum, nós também alcançamos o favor de Deus. Amém? O nosso evangelho está em Salmos de Davi. Aqui Davi fala no Salmo 139, do versículo 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrilha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Aí aqui Davi humildemente ele reconhece, como nós também, né? Nós somos obrigados a reconhecer, porque realmente é verdade. Não o posso atingir, o conhecimento de Deus nós não podemos atingir, né? O teu conhecimento é elevado demais para mim, não posso atingir, foi o que Davi falou, né? E aqui, pulando já lá para o versículo 23 ao 24, Davi fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Ele pede, vê se tem em mim algum caminho mau. Por que ele falou isso? Por que Davi falou assim: Deus, olha se há em mim algum caminho mau e me guia nos caminhos eternos, né? Ele está pedindo para que Deus corrija ele, para que ele, se ele estiver andando em algum caminho ruim, em algum caminho mau, que desagrada a Deus, que vai fazer ele perder a vida eterna, que ele diz assim, ó, guia-me nos caminhos eternos, né? Então, que Deus corrija ele, que o Espírito Santo corrija ele. Ele está pedindo isso, para que ele volte a se consertar, para ele se consertar e voltar a andar nos caminhos eternos, que leve a vida eterna. É isso que ele está pedindo. Porque às vezes nós erramos e nem percebemos que erramos, como Davi, quando o profeta Natan repreendeu ele em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 5. Davi ficou furioso com o homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Aí no capítulo 7, Natan fala a Davi: Davi, esse homem é você. Aqui é quando o Davi, ele nem reconhece, é o que eu estou falando, às vezes nós erramos e nós não percebemos que erramos.
Às vezes nós erramos e nós não percebemos que erramos. E aí, Natan, ele precisou ir até Davi e mostrar a Davi o erro de Davi, para que Davi, ele começasse a se humilhar a Deus, né? Ele reconheceu Davi, depois que Natan mostrou, Davi, esse homem é você. Então, Davi, ele começou ele enxergou os erros dele, ele assumiu os erros dele, né, a culpa dele, e ele começou a se humilhar de uma maneira tão honesto para Deus, tão humilde para Deus, que ele antes disso, né, antes que Natan não foi até Davi e mostrou o erro de Davi, Davi nem sequer tinha feito uma como é o nome que se chama? Eu escrevi aqui um exame. Eu escrevi aqui um exame de consciência. Davi não tinha feito exame de consciência. Até Natan ir, até Davi, ele não tinha feito um exame de consciência. Ele foi fazer um exame de consciência depois que Natan foi e mostrou o erro de Davi. Então, gente, às vezes nós erramos. Por isso que às vezes eu oro, quando eu oro, eu digo assim, Deus, se eu estiver errando em alguma coisa, se eu estiver pecando em alguma coisa, se eu estiver desobedecendo a alguma coisa que eu nem sei, me perdoa, me conserta, fala para mim, que teu Espírito Santo me fala para mim poder me consertar, porque eu não quero perder o teu Espírito Santo em mim. Foi o que Davi orou. Foi o que Davi orou. Davi orou em Salmos 51, capítulo 51, versículo 11. Davi, ele pede a Deus, ele diz assim, Davi, ele pede a Deus que Deus não afaste a presença de Deus de perto de Davi, e nem tire, e nem retire, Davi diz assim, e nem retire de mim o teu Espírito Santo, né? Ali ele estava totalmente reconhecendo que o Espírito Santo é tudo na vida da gente, que Deus, ele é tudo na nossa vida, né? Mas às vezes nós somos às vezes nós se deixamos se envolver com as coisas do mundo, com as coisas do mundo, com a grandeza, como Davi, né, se envolveu com a grandeza, né, com o poder que Davi tinha como rei, né, que ele pegou e usou o poder dele para fazer o mal, né? Ele usou o poder dele para fazer o mal. Às vezes nós se apegamos em algo que não tem tanto valor quanto Deus em nossa vida. E às vezes nós deixamos de crescer espiritualmente, crescer com Deus, darmos valor que realmente tem valor, né? Por conta que estamos apegados, que o nosso coração está ligado às coisas materiais ou aquele poder que a pessoa tem sobre algo na vida, né? E só reconhece que precisa de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso, que sem a presença de Deus nós não somos nada. Na verdade, nós acabamos, sem a presença de Deus na nossa vida, nós acabamos perdendo tudo, principalmente aquilo que nós dava valor, que não tinha tanto valor, mas que nós dava muito valor, que nosso coração estava ligado, né? Que foi aquilo que fez nós perder tempo e o melhor de nós, né? Que é viver para Deus, conhecer a Deus, ter o Espírito Santo em nossa vida. E às vezes, por estar apegado por estar ligado em alguma coisa, ou focado, como Davi estava focado no poder, ele acabou se desviando dos caminhos de Deus.
por conta do poder, né? Mas só graças a Deus ele reconheceu, foi humilde e voltou a ter a presença de Deus na vida dele, né? Ainda bem, feliz aquele que reconhece o erro, né? E que vê o erro, ainda bem que Natan mostrou a ele o erro, que ele assumiu, que ele reconheceu, né? Porque tem gente que, mesmo a pessoa mostrando ali o erro, ele sabe que tá errado, mas ele não assume. Eu tô errado, eu vou tentar me consertar. Ele tá errado. O erro, a gente mostra o erro e a pessoa continua no erro porque quer. Davi não, Davi quando Natan mostrou o erro, né? Davi começou a se humilhar para Deus e viu que Deus, que ele tinha realmente, e pediu para que Deus não retirasse a presença de Deus de perto, não lançasse Davi fora da presença de Deus e nem tirasse de Davi o Espírito Santo, né? Então, um beijo, gente, um dia abençoado. Deus, em nome do teu filho amado Jesus, meu Pai, acampa anjo ao redor de cada pessoa que está me assistindo, de todos os familiares dessa pessoa que está me assistindo, livre de todo mal espiritual e de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, gente, um dia abençoado e até o próximo vídeo!